Oi, gente! Espero que esteja todo mundo bem. Eu sou a professora Julena Normando e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre história da publicidade, certo? Bem, o objetivo deste vídeo, como de todos os outros aqui do canal, é motivar vocês a estudarem um pouquinho mais. Então, a ideia é que vocês fiquem um pouco curiosos e busquem outras fontes, autores, livros sobre esses assuntos. Então, o tema de hoje é História da Publicidade. Bora lá? Bem, nós temos aqui junto conosco, para lembrar que a gente tem que estudar, é para estudar, a Cinderela Fofolete. Então, toda vez que o olhar de vocês baterem ali, pá, é para estudar, é para estudar, é para estudar. É para buscar outros autores, é para a gente aprofundar mesmo nesse assunto tão maravilhoso que é a história da publicidade. E aí, eu tenho uma preocupação muito grande quando eu vou falar de história da publicidade, ou de algum tipo de história da TV e tal, para esse pessoal que nasceu aí pelo ano 2000. Porque muita coisa já aconteceu nas temporadas anteriores da história. E aí é importante que vocês entendam o que veio antes, com muito respeito, percebendo que era o contexto e tal, pra gente entender a temporada de agora, porque as próximas vocês vão estar atuando como protagonistas. Então, por exemplo, eu que sou de 1982, eu vi muita coisa acontecer e muita coisa aconteceu antes. E essa década 90, 2000 foi uma mudança muito rápida para a gente chegar hoje no que a gente tem como internet das coisas, Google, Instagram, Facebook, WhatsApp, todas essas redes, todas essas conexões que são muito novas e que vieram muito rápido. Então a gente precisa entender, porque a tecnologia muda muita coisa, muda definitivamente algumas coisas, algumas relações, e a gente tem que entender. Bem, alguns pontos relevantes que a gente tem que pegar quando a gente for estudar história. A história é cíclica, tá? Então existem ciclos na história e é importante a gente olhar para eles. Além disso, para entender história, é legal a gente traçar como uma linha do tempo, em que a gente vai marcando as coisas que vão acontecendo, até para a gente ter uma noção de antes, depois e tudo mais. É exatamente uma timeline. Então, a proposta, e aí eu gostaria que vocês construíssem isso aí na cabeça de vocês, enquanto a gente estiver trabalhando esse conteúdo, é uma linha do tempo mesmo, porque aí a gente consegue situar e perceber os contextos nesses diferentes momentos. Bem, estudar a história da publicidade é interessante, é maravilhoso, adoro. Inclusive a Marcela falou que não pode demorar muito, o Jefferson e o Rafael também falaram que não pode, porque vídeo no YouTube não pode demorar, as pessoas não podem se enrolar e tal. Então eu vou me esforçar, não é fácil sair de professora para youtuber, mas bora lá. Então, a gente vai trabalhar com 3 eixos. A gente vai falar de mercado, público-alvo e tecnologia. O nosso olhar sobre a história terá como filtros esses 3 eixos, certo? Por quê? Porque estudando o mercado, a gente consegue entender as mudanças nele. Então, na oferta, na demanda, entendemos o amadurecimento do processo de industrialização, entendemos o amadurecimento desses mercados, um mercado mais global, e essas mudanças de mercado impactam diretamente na publicidade. A publicidade é a linguagem do capitalismo. E a gente precisa entender como as coisas foram até chegar até aqui para ver como é que elas serão. Público-alvo. Falar em público-alvo é falar de pessoas. Então, quando a gente está falando em público-alvo, a gente está entendendo sobre os papéis das pessoas na sociedade, das pessoas e dos grupos. A gente está entendendo sobre família. A gente está entendendo sobre essas mudanças que aconteceram, mudanças nos padrões, mudanças nas construções de valores. Isso é muito importante para a gente aprender a olhar para a sociedade com esse viés, porque assim, muita coisa já mudou, muita. Acredite, é possível mudar, a mudança ela é sempre possível, mas muita coisa também precisa acontecer, precisa mudar para que a gente viva numa sociedade melhor, numa sociedade mais justa, mais fraterna, com mais amorzinho. Então, é importante estudar público-alvo porque a gente vai estar olhando para as pessoas. E a tecnologia, porque ela muda tudo. E aí, gente, tecnologia não é só algo que acende uma luzinha e tem bateria, não, tá? A gente vai entender a evolução dessa tecnologia até que se chegue realmente de ter uma luzinha e ter uma pilha, mas não é só isso, tá? Há impactos que a tecnologia traz que são irreversíveis,
que eles alteram o mercado, eles alteram a sociedade, eles alteram os relacionamentos. E aí a gente tem que ver o que não mudou, o que de fato a tecnologia apenas acelerou. Isso é importante. Por quê? Porque parece que aquilo que não mudou tende realmente a não mudar. A tecnologia vai acelerar alguns processos, vai facilitar certas conexões, mas as essências muitas das vezes permanecem a mesma. Calma. Eu sei que parece muita coisa, eu sei que parece confuso, mas eu prometo que eu vou tentar ajudar, que eu vou explicar. Ok? Bora começar? Então vamos. Para não ficar muito grande, como os meninos falaram, eu acho que eu vou ter que fazer em etapas. Então a proposta de hoje, eu quero que chegue até 1920, tá? Depois a gente faz alguns outros conteúdos, outros vídeos com mais adiante. Vamos lá. Brasil, lá no começo, Brasil foi descoberto ou invadido, como queiram, no 1500. 1500, lá no início da nossa linha do tempo. Marca, pá, pula para 1800. Por quê? Porque eu quero começar aqui. Eu quero começar quando o príncipe regente foge e vem para o Brasil. E ele vem para a capital do Brasil, na época, no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro foi a capital do Brasil, ok? Tá. Antes do Rio Salvador, depois do Rio Brasília. Isso tem que ficar muito claro, eu acho que vocês já sabem isso também. Então, naquela época, o Rio de Janeiro era uma cidade com 60 mil habitantes. 60 mil habitantes, para vocês terem uma noção, é uma cidade do tamanho de Cristalina, do tamanho de Mineiros aqui em Goiás. Aí eu fui para a internet, né? Aí eu joguei lá, 60 mil habitantes. Tem uma cidade em Santa Catarina que chama Biguaçu. Gente, eu adorei esse nome, Biguaçu. Eu tô doida para conhecer Biguaçu, Santa Catarina. Muito legal. Biguaçu, gente, é muito sonoro. Mas enfim, voltando. E aí lá no Rio de Janeiro era uma cidade pequena, certo? E o que se anunciava naquela época? A gente vai encontrar nos relatos da história alguns anúncios de terreno, anúncios de imóveis, anúncios de vestuário, anúncios de transporte, tipo charrete, que leva de um lugar até outro lugar e tal. A gente tem nesses anúncios também cursos, professores de francês, professores de cultura geral, porque nessa época a língua chique ou a cultura desejável era a cultura francesa. A norte-americana vem bem depois. E aí, outro produto que era comercializado, que movimentou muito a economia na época, eram as pessoas. Então, vendia-se pessoas, vendiam-se escravos, né? Então, é tipo muito cruel lembrar disso. Construiu-se a ideia, naquela época, de que negro não tinha alma, de que tudo bem torturar escravo, de que eles eram realmente... Gente, eu não sei nem explicar, mas... Enfim, o tráfico negreiro movimentava a economia. E vendiam-se pessoas. E não eram tratadas como pessoas, e sim como... Eu não sei nem se animais, porque como a gente entende animais hoje, toda a proteção e tal, nem sei como eram. Bem, os anúncios, eles eram de classificados. Classificados são tipo a OLX, só que em jornal impresso. E para você anunciar nesses classificados da época, você tinha que ir até o ponto onde estava o jornal, tipo a loja, o lugar do jornal mesmo. A linguagem era super estilosa, assim, super formal. Era como assim, quem quiser comprar tal coisa, procure tal pessoa. Os anúncios eram bem como a linguagem da época, rebuscada. E quando a gente vai estudar, às vezes a gente não entende nem a palavra do anúncio, porque realmente era só o linguajar da época. E os anúncios de escravo, especificamente, eles descreviam as características do escravo, físicas, como de temperamento, os sinais de tortura, tipo cicatrizes, puxa uma perna, coisas desse tipo, é comum encontrar. E é difícil estudar essa parte, porque os anúncios descrevem essas cicatrizes, essas marcas de violência, essas marcas de tortura, e daí eu fico imaginando. E aí, cara, eu não dou conta mesmo. Não dou conta nem de série que tem violência que dirá essas coisas, mas enfim, aconteceu. E é muito importante que a gente estude o passado, para a gente entender como foi, e especialmente jamais permitir que uma barbárie como essa, ou qualquer coisa semelhante, venha acontecer de novo. Então, a tecnologia daquela época permitia a impressão de jornais.
E esses jornais já tinham grande tiragem, Rio de Janeiro, Pernambuco, e o que movimentava a economia eram esses anúncios, a economia publicitária, né? Eram esses anúncios de lotes, de escravos, de transporte e tudo mais. E aí, na época, a produção gráfica foi avançando, foi permitindo ilustrações, foi permitindo que houvesse uma linguagem mais objetiva sobre os produtos que estavam sendo inseridos ali no mercado e tal. E aí, os jornais da época, mais ou menos ali 1875 e tal, a gente vai ter o Mequetrefe, vai ter o Mosquito, e vai ter uma corrente, digamos assim, um estilo de jornal que são os pasquins, e vai ter inclusive um que chama O Pasquim, que era um impresso, um jornal bem crítico, bem ácido a respeito da política, dos fatores cotidianos, mas bem ácido mesmo. E esse pasquim, essa linguagem do pasquim, reina por muito tempo na comunicação impressa, no jornalismo impresso. Sabe quem eram os publicitários nessa época? Quem escreviam os anúncios? Os grandes poetas, os grandes escritores, aquele pessoal que a gente estuda nas aulas de literatura. Porque não tinha boleto, mas despesa com certeza tinha. E a publicidade era, claro, uma fonte de renda, porque os anunciantes precisavam comunicar para os seus públicos-alvo. Não era bem essa ideia ainda de público-alvo, de anunciante e tal, mas essa comunicação precisava acontecer. Então, com o avanço da tecnologia, a gente conseguiu imprimir não mais só jornais. Aconteceu que a tecnologia permitiu a impressão de revistas. E, gente, cara, revista foi um boom de mudança no que se refere tanto à linguagem como à estrutura mesmo, porque você vai ser possível imprimir num papel melhor, vai ser possível grampo, e essa publicação, ela dura mais que um dia. O jornal, ele geralmente dura um dia. A revista é feita para durar mais tempo. Então, em alguma medida, ela era mais interessante para o anunciante, ou pelo menos para alguns tipos de produtos. E essas revistas passaram a atrair um outro público-alvo, as mulheres. Então, as pautas, os assuntos eram mais suaves nas revistas. Então, a gente tinha sonetos, a gente tinha crônica social, a gente tinha ilustração, e os anúncios foram mudando, porque é diferente a pegada, é diferente a tônica, não havia mais aquela acidez, aquela coisa que os pasquins ou que o jornal tinha. A revista ela era um pouco mais suave. E os anúncios, eles ensinam. Hoje e antes também era assim. Então eles dizem sobre o que é desejável, sobre como se portar, eles ensinam a viver em sociedade, ensinam a usar os produtos. Isso já acontecia naquela época, isso acontece até hoje. Os anúncios são como que um espelho da sociedade. Então, os anúncios mais frequentes naquela época, e aí a gente já está tendo a ideia de moda, meados de 1900, são as modas, então coleções a cada estação do ano. A gente tem muito anunciante da indústria farmacêutica, vários, tipo se é Bayer e Bom, já começa nessa época. A gente vai ter biscoitos, que aqui em Goiás é bolacha, mas biscoitos industrializados, porque aqui em Goiás biscoito, demorei demais a aprender isso, mas biscoito em Goiás é tudo aquilo que é feito em casa. Então, pão de queijo, biscoito de queijo, quaisquer biscoitos feitos em casa. O resto, tudo é bolacha. Não importa se está escrito no rótulo biscoito recheado, passatempo. Não, é bolacha. Mas os biscoitos eram bastante anunciados. Lá em meados de 1910 e tal, nessa década, surge a Eclética, que é tida por alguns autores como a primeira agência de publicidade do Brasil. Então, a Eclética, ela precisava convencer o público-alvo a consumir os produtos dessa indústria que estava sendo ampliada e tal. E ela precisava convencer as pessoas, e os argumentos versavam sobre o desempenho dos produtos, usavam os textos bem com um vocabulário para tentar convencer a pessoa de que você precisava daquilo ali, que aquilo ali iria facilitar a sua vida, certo? Então, na medida em que novos produtos eram lançados, mais se investia em publicidade, mais a indústria publicitária foi se estruturando. Meados de 1920 agora, lembra da nossa linha do tempo? Marca lá 1920. A gente tem, já caminhando para o fim do vídeo,
O apelo cosmético, a indústria de cosmético ganha muita força nas campanhas publicitárias. A gente já tem as revistas e nessas revistas alguns produtos que ofereciam às mulheres a ideia da juventude, por exemplo, assim, você não vai mais precisar ter cabelo branco, você pode pintar o cabelo, chegou a tinta tal. Ou outros produtos de beleza para sempre ter a pele jovem, viçosa e tudo mais. Então, a indústria de cosmética com a moda, a indústria da moda, foram grandes anunciantes naquele período. A indústria alimentícia também. A gente tinha os biscoitos que eu já falei, a gente tinha leite condensado, leite moça, por exemplo, começa naquela época. E é curioso, porque leite moça era vendido como leite condensado para bebê. Você colocava na mamadeira, e aí colocava um pouco de água, balançava e tal, e o bebê crescia forte, gordinho e corado. Não era gordinho que falava não, mas era forte e corado. Tipo leite condensado para bebezinho na mamadeira. Então assim, a sociedade vai mudando, a gente vai... Produtos que faziam muito sentido não fazem mais, como por exemplo o cigarro. Cigarro foi um dos maiores anunciantes da história da publicidade. E atrelou-se até por muito tempo a ideia de que o cigarro fazia bem à saúde. O meu avô começou a fumar com 12, 13 anos porque o meu bisavô entregou para ele um maço de cigarro de Marlboro, porque meu avô tossia muito quando criança e o cigarro era bom para o pulmão. Então as coisas podem mudar, a publicidade ajuda nessa mudança na medida em que ela espelha o que está acontecendo na sociedade. E os mercados vão amadurecendo, a ciência vai avançando e de repente se percebe que, caraca, cigarro não faz bem. Ou Coca-Cola não faz bem. Embora já tenha sido o slogan da Coca-Cola, isso faz um bem. Enfim, outra indústria muito forte, então a gente já falou da indústria da moda, a gente já falou da indústria farmacêutica, a gente já falou da indústria alimentícia e a gente vai falar um pouquinho agora da indústria automobilística. A indústria automobilística foi muito importante, tanto no processo de estudo da administração, por exemplo, Fordismo e tal, isso é muito importante lá nos estudos de administração, dos processos de produção. E aqui no Brasil, especialmente a GM, ela trabalhou com muita inovação na comunicação. Então a GM trabalhava com placas de estrada, tipo outdoor da estrada. A GM tinha House Organ, que era uma agência dentro da própria organização, dentro do próprio anunciante, para trabalhar suas mensagens publicitárias. E isso foi muito inovador, mesmo. E a GM trabalhou muito com mala direta. Mala direta, eu estudei isso na faculdade ainda. Mala direta era um tipo de spam, só que vinha pelo correio. E como era novidade, ninguém ficava, chato. Não, as pessoas se sentiam honradas da marca estar me mandando uma correspondência. Isso ainda existe muito, sim, sério. Marketing político usa em algumas regiões. Passou uma moto, gente, desculpa. Em algumas regiões, a mala direta ainda funciona, do tipo assim, fulano lembrou do meu aniversário, ele me manda cartão todo ano, vou votar nele. Eu já ouvi isso. Eu já ouvi frases como essa. Então, funciona. E aí, só para fechar, já em meados de 1920, eu gostaria de lembrar um pouquinho de um personagem que foi criado por um escritor ultra maravilhoso, mas ele foi criado para vender um produto da indústria farmacêutica. Ele era descrito como um pobre caboclo que mora numa casinha de sapê, com uma mulher muito pobre, feia, magra, uns filhinhos pálidos, tristes. Esse era o Jeca Tatu. Esse caboclo era um personagem construído por Monteiro Lobato, o mesmo que escreveu O Sítio do Pica-Pau Amarelo, Emília. Então, Monteiro Lobato criou este personagem para a indústria farmacêutica, para vender biotônico Fontoura. E vendeu bastante, biotônico é um produto que existe até hoje. Então, a publicidade, ela trabalhava muito próxima à literatura e à poesia naquela época, certo? Então, vamos fechar. A gente começou lá em 1800, Brasil invadido ou descoberto em 1500, pula 1800. A gente tem o Rio de Janeiro como a capital, os anúncios, o comércio de lotes, de casa, de escravos, de conhecimento, de cultura e tal. A indústria foi amadurecendo, assim também a imprensa, então a gente sai dos jornais, depois começa a conseguir imprimir ilustração no jornal, passamos para chegarmos à tecnologia que permite a revista, e a revista foi um salto enorme
no que se refere à qualidade, à mudança de linguagem, às mudanças nos anunciantes, aos públicos-alvo, porque ela foi ensinando outras coisas. Certinho? Bem, então eu vou fechar, lembrando que a gente vai estudar história olhando sempre para esses 3 eixos: mercado, público-alvo, tecnologia, ok? Tem muita coisa ainda para ser dita, eu tive que ser bem breve, eu acho que a gente vai fazer outros conteúdos sobre isso. Mas a ideia de hoje por hoje é isso, tá bom? Até o próximo vídeo então!